Irmãos, princípio de hoje: ensinar a lei sem estudar a lei, né? Tem pessoas que eles se acham senhores da lei, né? Eles são entendidos, eles sabem tudo, eles batem boca, eles discutem. E às vezes são pessoas que leram 2 páginas da Bíblia. Às vezes nem a Bíblia inteira, né, de uma vez não leram, né? A maioria, né? Quem já leu a Bíblia inteira, quem conhece um pouquinho da palavra, para começo de conversa ele já não é muito de discutir a Bíblia, de ficar discutindo, ficar batendo boca. Para começo de conversa, né? Ele é de pregar. Enquanto você está pregando a palavra, as pessoas estão interessadas, estão ouvindo, continua. Começou a virar debate, começou as coisas, já vamos pregar para outro, vamos para outro lugar, né? Então, mas muitos, né, são assim, tem esse coração, né? Essa coisa de achar que sempre sabe tudo, sempre ele que está certo, a razão no final tem que sempre ficar para ele. Se ele perder uma discussão, 3 dias sem dormir. É a pessoa que não consegue perder uma discussão. E na verdade a gente nem deveria discutir, nem deveria começar a discussão, quanto mais querer vencer a discussão, né? Então, e isso é ruim. Mas tem coisa pior do que isso. Aqueles que querem ensinar e que se propõem a exercer um ministério do ensino sem saber, sem conhecer a palavra, né? E aqueles que não conhecem a palavra e que enviam outros, né, para exercer uma função de liderança, de ensinar, sem capacitá-los, sem treiná-los e sem saber nada também, né? E aqui nós vamos falar também a respeito de essa questão da mulher ensinar na igreja, não ensinar. Vamos falar também da questão de pastores, né? Pastores, por exemplo, que tem aí 3, 4, 5 casamentos, né? Eu me lembro que uma certa vez a minha nora, número 2, ela estava falando de um determinado pastor. É um cara que já casou umas 3, 4 vezes, abandona filho, essas coisas todas. Abandonou a filha, um homem caridoso lá, mais ou menos, que criou e tal. Aí eu falei o seguinte, e como é que é a igreja lá? Mas tem gente que vai nesse lugar. Pois estão saindo pelo ladrão. É gente que não acaba mais, o negócio é fervendo, tá cheio de gente. Aí eu falei, mas e que tipo de gente que vai num lugar desse? É só gente de 2º, 3º e 4º casamento. Você vê como que é uma tristeza, né? Então, as ovelhas, elas procuram um pastor, mais ou menos que de acordo com ela, né? O que está no coração dela, né? Se ela tem só besteira no coração, ela encontrar um pastor de Deus, ela vai se chocar com aquilo, ela vai falar, eu estou errado, eu preciso mudar, ou então ela vai procurar um outro que alimente as besteiras que ela tem no coração, as maldades, as coisas que ela tem no coração, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho também da questão do juízo de Deus, né? Que muitas vezes o juízo de Deus, ele pode ser uma certa disciplina, né? E aí um sofrimento, uma luta, para te puxar de volta. Mas muitas vezes o juízo de Deus, ele pode ser um abandono, né? Ele pode ser um abandono. Já preguei sobre isso aqui, né? Ah, mas Deus não abandona. Totalmente não. Mas a Bíblia fala que Deus abandona sim, né? Ele não abandona os seus que obedecem, todos. Não. Mas a Bíblia diz que ele abandona sim. Lógico que não é um abandono total, 100%, porque sempre tem uma medida de misericórdia. Enquanto tivermos nesse mundo, seja ímpio, seja crente, seja gente magoada, seja gente braba, seja, né, entendeu? Enquanto estivermos nesse mundo, sempre vai haver uma medida de misericórdia de Deus. Enquanto estiver nesse mundo, depois que morreu,
Quem o ímpio morreu, aí acabou a misericórdia, ele vai para o inferno. Né? Mas enquanto estiver nesse mundo, sempre haverá a misericórdia de Deus. Né? Então vamos ler aqui o texto. Eclesiastes 10:16. Forte isso aqui, viu? Lembrando que para ensinar, você precisa saber. Não tem como ensinar outros a lei e ensinar eles a estudar a lei se você não estuda. Né? Então, eu não digo que eu estudo muito, mas eu venho há 30 anos já estudando a palavra de Deus. Né? Antes a gente lia mais a Bíblia, hoje a gente lê um pouco a Bíblia e mais vídeos, né, que a gente fica assistindo. No meu caso, aí, né, os vídeos do Rodrigo, do Nicodemos e outros aí, que de vez em quando eu estou sempre dando uma olhadinha. Né? E também um pouco a Bíblia que a gente precisa ler. Não pode, por mais que tenha vídeos, por mais que tenha outros meios hoje que ajudam, que é mais fácil de você compreender, se ouvir um pastor já mais experiente, que você tem confiança, que você sabe que é bom, que a própria liderança aqui da igreja indica e tal. Eu sei que isso é bom e muitas vezes é até melhor, mas a gente nunca pode abandonar a velha e santa palavra aqui no sentido da maneira antiga, de ler a Bíblia, de ler a Escritura. Né? Pode ser no papel ou no celular, na verdade tanto faz, né? Não muda nada, né? Você está no papel ou está no celular, mas lê a Bíblia. Né? A gente nunca pode abandonar, sempre tem que estar lendo um pouco, por mais que você estude, por mais que você ouça vídeo, mas nunca deixe de ler a Bíblia. Né? Aonde que eu estou querendo chegar? Uma coisa é você converteu. Eu converti 10 dias depois, 15 dias depois, um mês depois, eu estava pregando, e vou falar um negócio para você. Quem ouvisse aquela mensagem que eu ministrava com 15 dias, 20, um mês de convertido, quem ouvisse aquilo ali seria muito abençoado se ele abrisse o coração, ele se convertia, entendeu? E era uma mensagem poderosa. Era uma mensagem poderosa. Mas espera aí. Mas aquilo ali, então você sabe um pouquinho, você vai passando aquele pouquinho que você sabe. E como aquele pouquinho é pouquinho, mas é verdadeiro, é autêntico, é correto, gera vida. Isso é bom, isso é um evangelismo. Mas com aquela sabedoria ali, eu querer montar uma igreja, tomar conta. Olha, eu até tentei com 1 ano de convertido, mas não deu muito certo, não. Né? E não é só que não deu certo, é que depois eu vi que também tinha que ser feito de outro jeito. Percebi que estava errado. Né? Então... uma coisa é você ensinar o seu filho lá, outra coisa é você montar uma igreja, outra coisa é você montar uma escola. Aí você precisa estar bem consolidado, você precisa ter o conhecimento, né? Tem um conhecimento mesmo, você precisa ter conhecimento. E uma coisa que as pessoas, muitas igrejas fazem, o pentecostal, né? A grande maioria dos pentecostais, pessoas que não têm treinamento nenhum, não têm capacidade nenhuma, mas se levanta uma pessoa que tem coragem, que tem coisa, vai ser obreiro lá, vai começar a igreja lá. Né? Eles fazem isso. Agora, eu fico pensando, né? Para ser médico, tem que estudar bastante, tem que se formar. Tem que estudar muito. Né? Para ser um dentista, tem que estudar muito, muito, muito. Entendeu? Para ser um advogado, tem que estudar bastante. Mas para ser um líder de uma igreja, para ser um professor de uma escola, tem que estudar muito. Mas para ser um líder de uma igreja, um pastor, um presbítero, muitos acham que não precisa estudar, que Deus vai botar as palavras na boca. Não. O texto que Deus falou que ia botar as palavras na boca, o contexto é muito diferente. O contexto lá que Deus falou que ia botar as palavras na boca, é em algum momento que eles fossem de surpresa levados para o tribunal. Entendeu? Num tribunal, não deu tempo de se preparar, não deu tempo, você foi preso, está preso. Levaram diante do juiz lá, e agora, fala aí. E aí Deus colocaria as palavras na boca. Entendeu? Então, uns textos meio distorcidos faz um estrago. Né? Então, para tudo precisa estudar, precisa se dedicar, você precisa ter um conhecimento. Para dirigir,
Você precisa fazer a prova, precisa estudar as coisas lá, tudo, precisa receber uma autorização para dirigir. A carta para ser pastor, muitos acham que não. Né? E eu estou me lembrando disso aqui porque, né, conversando com esse irmão aí da Assembleia, né, eu me lembro que obviamente não é só a Assembleia, mas a Assembleia é uma delas, dos pentecostais que tem esse estilo aí. Né? Se levanta um cara aí meio corajoso, meio fervoroso e fala, não, esse tem a unção, esse tem o poder de Deus, e o cara está totalmente despreparado, 1 ano, 2, 3 anos de convertido, sem ensino nenhum, ele vai, né, é enviado, entendeu? Mas não estou aqui falando mal de Assembleia, nem de ninguém não, estou falando que às vezes você conserta um erro com outro erro, né? Então, alguns enviam muito rápido, sem capacitação nenhuma. E que é o caso dos pentecostais. E muitas vezes os reformados exageram nessa capacitação. O cara não está pronto nunca. E aí Jesus volta e o cara não prega para ninguém. Entendeu? Então tem que ter um equilíbrio nas coisas. Precisa de uma capacitação? Precisa, necessita. Né? Agora, é o que eu imagino, por exemplo... nós vamos ler aqui o texto, e aí você vai observar o que eu estou falando aqui agora, você vai associar. Por exemplo, eu imagino que, né, o pastor Rodrigo, com 22 anos, já estava tomando conta de uma igreja. Né? E ele sabe o que ele sofreu com isso, ele sabe como foi difícil, e ele sabe a quantidade de gente que ele perdeu. Né? Pessoas mais velhas, assim, saía tudo. Ficou os mais novos, e agora os mais novos já estão ficando velhos, tem seguindo ele já faz uns 20 anos, né? Mas é difícil, né? 22 anos. Então, né, eu não vou dizer aqui quantos anos deveria ter alguém para ser pastor, porque no caso isso aí eu nem tenho essa autoridade. No caso seria decidido no presbitério e tal, né? Aí precisa avaliar também um pouquinho cada caso e tal. Mas, de repente, um cara muito jovem, ele pode ser um pastor aí 23, 24, 25 anos, mas seria um pastor auxiliar de outro pastor. Né? E depois de um tempo, um pastor auxiliar de outro pastor, ele vai mostrando a sua capacidade, e aí então, para ser um pastor, o líder da igreja, tem que ter um pouquinho de idade. Tem que ter um pouquinho de idade, não pode ser alguém muito novinho. Né? Olha o que os textos que eu vou ler disso. Né? Eclesiastes, para o bem do povo e para o bem dele mesmo. Para o bem, para a glória de Deus. Né? Então, a pessoa tem que estar bem preparada, porque senão ele sofre muito, judia dele, judia do povo, né? Por falta de experiência, por falta de sabedoria. Às vezes não tem maldade nenhuma, não tem, às vezes tem amor, tem dedicação, tem tudo, mas a falta de sabedoria, né? É o texto famoso que fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Né? E aí está falando do meu povo, ele está falando do povo dele, está falando dos crentes, ele não está falando do ímpio. O meu povo perece por falta de conhecimento. Entendeu? Então é crente, né, que muitas vezes não tem o conhecimento, né, e sofre. Então, ó, Eclesiastes 10, 16. Ó terra, ai de ti quando o teu rei é inexperiente, e quando os teus príncipes se banqueteiam de manhã. Entendeu? O jovem, ele tem a força física, ele quer festa, ele quer divertir, ele quer pular, ele quer gritar. Né? E aí o que acontece? Olha o que o texto diz. E quando teus príncipes se banqueteiam de manhã. Por que essa palavra banqueteiam? Porque esse é o perfil de quem é mais jovem. Ele tem a fé. Ele tem a vontade, ele tem a força, ele tem a fé muitas vezes. Mas não tem a moderação, né? Não tem a experiência, não tem a sabedoria, não tem o conhecimento, que também é necessário, que também não, é que é o mais importante. É que é o mais importante. Então, ó terra, ai de ti quando o teu rei é inexperiente. Então, quando ele diz aqui, ó terra, ai de ti quando o teu rei é inexperiente, o que nós já podemos entender aqui? Que um rei inexperiente, ou um pastor inexperiente, pode ser o juízo de Deus. Já pode ser o juízo de Deus. Então nós vemos aí essa questão da esquerda, aí no Brasil, tudo. Eu não consigo ver como outra coisa, eu oro, eu penso, eu fico avaliando, só consigo ver o juízo de Deus.
Só consigo ver o juízo de Deus. Ah, mas isso aí vai acabar. Deus te ouça, tomara, eu também creio. Para falar a verdade, eu também creio. Então, mas o juízo de Deus, ele não vem juízo de Deus de fio a pavio do ano 2000 até o 2050. Não, aí, não é aí seria o juízo final, né? O juízo de Deus, por enquanto, ele vem em flashes, ele vem em momentos. Vem um momento de juízo, vem um momento de alívio, né? Assim foi com o povo de Israel, entendeu? Aí um dia vai vir um juízo final, que aí é de uma vez por todas, aí puf, né? Então eu creio que vai mudar essa situação aí, né? E até porque quando você olha para a situação e você olha e você fala, nós temos um cara aqui que é super capacitado. Nós temos um outro aqui que é super capacitado. Nós temos um outro aqui que é guerreiro. Nós temos um tanto bom de gente aí que são pessoas fenomenais, são fora do normal, são pessoas fantásticas. E aí você olha assim e fala, esses caras fenomenal, esses caras fantásticos, eles não têm poder mais para nada, eles não conseguem fazer mais nada. O negócio está nas mãos de Deus. Se Deus não agir, não tem ninguém fantástico, tem ninguém poderoso, não tem ninguém sabido, não tem ninguém corajoso, nada disso vai adiantar nada. É nessa situação que está o Brasil hoje. É só o agir de Deus, só o poder de Deus. Então, essa situação é uma situação que aponta mesmo para o juízo de Deus. O juízo de Deus, quando é o juízo de Deus, irmão, ninguém pode fazer nada. Quando tem alguém ainda que pode fazer uma coisa, não, chama o fulano lá e tal, tal que pode fazer alguma coisa, aí provavelmente não é totalmente o juízo de Deus, né? Não é o juízo de Deus, ninguém mexe. Se é Deus que está fazendo, se é Deus que está disciplinando, vai ser difícil mudar, né? Só quando Deus resolver dar um alívio, que é a situação que está a nossa nação aí. Está difícil, né? Vamos esperar. Deus ajude que, né? Pela sua misericórdia, Deus ajude não. Deus tenha misericórdia do nosso povo e possa fazer alguma coisa aí e melhorar, dar um alívio, né? Um refrigério. Irmãos, isso aqui é forte. Isaías 3, de 10 a 14. Dizei aos justos que tudo correrá bem, porque comerão do fruto do seu proceder. Vocês são justos, né? Justificados por Deus, né? Pessoas que temem a Deus. Então, eu vou dizer a vocês, tudo vai correr bem, né? Seu proceder. Tudo correr bem significa que vai dar tudo certo, não vai ter sofrimento? Significa o seguinte, a frase famosa. Irmão, vai ter um monte de problema, vai ter um monte de guerra, vai ter um monte de sofrimento, um monte de dor. Mas não se preocupe, no final vai dar tudo certo. Você vai olhar para trás e só vai agradecer e falar, foi bom. Foi bom, era assim mesmo que tinha que acontecer, era desse jeito que era o certo, era desse jeito que era o bom e deu tudo certo. No final nós estamos aqui. Vai dar certo nesse sentido. Né? Porque as pessoas têm aquela ideia sempre que vai dar tudo certo, não vai ter sofrimento, não vai ter luta, não vai ter nada. Entendeu? Então a mulher está grávida lá, e aí você fala assim, não, você vai ser, o médico falou que vai ser parto normal. Mas normal, então não, vai dar tudo certo, não vai ter sofrimento nenhum. Vai dar tudo certo, ela pode entender que não vai ter dor nenhuma. Mas Deus já falou lá no princípio do mundo, quando Adão pecou, ele falou, vai ter dor, o seu parto vai ter dor. Ele já falou. Quer dizer... Agora, se ele quiser ter misericórdia, no seu caso, tirar a dor, eu acho que ele tem para fazer, mas garantir isso não dá para garantir, não. Agora, uma coisa eu tenho certeza, absoluta. Isso eu tenho certeza, absoluta. Né? E você que está grávida aí pode ir em paz. A Bíblia diz que Deus afofa a cama dos seus. Aquele que ele ama, aquele que ama ele afofa. Esse é um dos textos, mas tem muitos outros, né? Ele traz alívio. Ele diz que o fardo dele não é pesado. Então você fica em paz que ele está no controle, né? Ele está no controle, né? E então vai dar tudo certo nesse sentido. Vai ter uma dor ali, mas não é nada insuportável, né? E você vai... Né, a alegria depois de ter nascido a criança, você vai nem lembrar daquela dorzinha, vai falar, ixi, foi pouquinha coisa, né? Da alegria de ter nascido a criança. Esse texto também está na Bíblia, no Evangelho de João, né? E ai do ímpio, o mal o atingirá. A mesma coisa, nós vamos dar uma explicação parecida aqui para o ímpio. O mal atingirá, vai ser amanhã, rapidinho? Não, ele pode ficar de boa ali, nadando no dinheiro, com saúde, mas uma hora o mal vai chegar.
né? Uma hora o mal vai chegar, né? Ai do ímpio, o mal atingirá, pois receberá a recompensa do que suas mãos fizeram. Aí vem o versículo 12, que é o mais poderoso, versículo mais chave. Mais poderoso, uma força de expressão, né? Assim, mas toda a Bíblia é poderosa, tanto quanto, né? Mas olha, é um versículo chave, né? Que puxa os outros. Os opressores do meu povo são crianças. Eu vou repetir, está escrito aqui, viu? Na Bíblia. Os opressores do meu povo, e aqui não está falando do ímpio, não, do meu povo, são crianças. E os seus dominadores são mulheres. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das suas veredas. O Senhor levanta-se para pleitear e pôr-se de pé para julgar os povos. O Senhor julga os anciãos e os príncipes do seu povo. Fostes vós que destruíste a vinha. O que foi saqueado do pobre está em vossas casas. Irmãos, Deus, Ele usa o ímpio, né, para juízo na vida do crente que desobedece, mas depois Ele vai julgar esse ímpio. E ai dele. E ai dele, né? Então eu sempre falo, o juízo de Deus, quando ele vem na vida do cristão, ele não é para te destruir. Ele é para te purificar, para você melhorar, né? O juízo de Deus, quando vem na vida do ímpio, é para destruir mesmo, é para destruição. Na vida do ímpio é para destruição. Na vida, o fogo, né? Ele tem basicamente duas funções. Uma é purificar e a outra é destruir, exterminar. Entendeu? Então o fogo de Deus, o juízo de Deus, é simbolizado pelo fogo, né? O fogo, quando vem na vida do cristão, é para purificar, não é para destruir. Mas quando vem na vida do ímpio, né, é para destruir. E esses ímpios que fazem a gente sofrer, esses governantes, e aí falando no sentido, né, civil, mas também a igreja também, os pastores, né? Aqueles pastores ímpios, né, que judia das ovelhas, que sofre, tal, eles também depois vão responder por isso. E aquelas ovelhas que judia dos pastores, que são ímpios, que são crentes, que são difícil de ser pastoreadas, vão responder também. Todo mundo vai responder, independente se você, né, ter sido usado por Deus ou não. Nabucodonosor foi usado por Deus para invadir Israel, mas ele vai responder pelo que ele fez, porque o que ele fez por causa da maldade dele. Não foi Deus que colocou maldade nele para ele ir lá destruir, não. Deus só usou a maldade que estava no coração dele para cumprir o propósito de Deus, né? Mas vamos ler esse versículo chave aqui como se ele fosse o único. Fosse o único da Bíblia. Olha, os opressores do meu povo são crianças, e os seus dominadores são mulheres. Só essa aqui. Só a parte A desse versículo. Os opressores do meu povo são crianças, e os seus dominadores são mulheres. Lendo só isso daqui, ficaria um pouquinho difícil de entender que, quando mulheres e crianças estão à testa do governo, e aqui crianças, não está se referindo muito a criança no sentido natural, no sentido físico. Aqui a criança significa pessoas inexperientes, né? Pessoas inexperientes, e no sentido espiritual. E no sentido, né, civil, se pode dizer assim, né, é que tinha rei que agora não me lembro aqui de cabeça, mas acho que teve um que começou a reinar com 8 anos de idade, né? E alguns eram, né, muito novos quando começaram a reinar. Mas aqui no sentido espiritual, está se referindo a criança no sentido espiritual, pessoa inexperiente, pessoa sem instrução, sem capacidade, sem conhecimento suficiente, sem experiência, né? Então, os opressores do meu povo são crianças, e os dominadores seus dominadores são mulheres.
Mas se a gente ler o texto anterior e o texto posterior, fica fácil a gente compreender que, quando tem mulheres e pessoas inexperientes à frente da igreja, na verdade isso é o juízo de Deus. Né? É o juízo de Deus. A gente continuar aqui lendo. Vamos ler dizei aos justos que tudo correrá bem, porque comerão do fruto do seu proceder. Ele está falando aqui do bem e do mal. Ele está comparando o certo e o errado, o justo e o ímpio. O mal atingirá, ai do ímpio, o mal atingirá, pois receberá a recompensa do que suas mãos fizeram. Então ele está falando um contraste aqui entre o ímpio e o mal. Né? E aí nós vamos ler a parte final do 12 aqui. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam, te destroem o caminho das suas veredas. O Senhor levanta-se para pleitear, pôr-se de pé para julgar os povos. Quer dizer, ele vai julgar aqui essa liderança, né, que está ali, que não era para estar, e ele vai julgar esse povo também. Por que mereceu essa liderança? Porque essa liderança foi enviada por ele. Quer dizer, não era para estar ali, num certo sentido, era para estar, foi ele que enviou. Mas enviou para juízo. Eu não acredito que o Lula está lá por acidente, por acaso, que o Alexandre Moraes está. Não, foi Deus que colocou. Assim como Nabucodonosor, foi Deus que enviou Nabucodonosor para destruir Israel. Mas isso significa que Nabucodonosor é crente, ele vai ser aprovado por Deus, e Deus concorda com o que ele fez, e Deus... não. Vocês estão conseguindo entender? Entendeu? Então, a gente lendo o contexto, fica fácil de interpretar aqui que crianças, quer dizer, pessoas inexperientes, mulheres à frente de uma igreja, é o sinal do juízo de Deus para aquela igreja. Né? É o sinal do juízo de Deus. Agora nós vamos ler aqui um texto Se você veio de uma igreja pentecostal e está há pouco tempo aqui, não se assuste, né? Onde tem mulheres pastoras, né? Irmãos, nós sabemos que existe coisas que são de difícil interpretação. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui. Essa é bom que fica bem gravado aí. Vou fazer uma pergunta. Por exemplo, um pastor adulterou. Ele pode voltar a ser pastor? Caiu em adultério, afastou ele da igreja, ele pode voltar? É difícil dizer sim ou não, né? É difícil. Embora eu acho que é muito difícil um pastor que adulterou voltar a ser pastor. Eu acho muito difícil. Eu acho muito complicado. Mas ainda assim é difícil dizer sim ou não, porque a gente não encontra, né? Muita segurança bíblica, a gente não encontra para bater o martelo, para se firmar. Então seria um caso mais ou menos que teria que ser avaliado caso a caso. Mas eu posso afirmar uma coisa, é uma situação muito complicada, muito difícil, porque o pastor, ele não precisa ser perfeito, mas ele tem que ser um exemplo, são coisas gravíssimas, uma coisa gravíssima, né? Então ele tem que ser um exemplo. Então é uma coisa que é bastante difícil. Agora, daquelas que você tem que pensar um monte de vezes para falar, para dar uma opinião, para tal, né? Agora, no caso de que as mulheres não podem ser pastoras, irmãos, pelo amor de Deus, é uma das coisas mais claras na Bíblia. É uma das coisas que está mais claro na Bíblia, e quase todas as igrejas têm mulheres, exaltam mulheres, tem igrejas que são até fundadas por mulheres, né? Então, não, mas se os homens não fazem, as mulheres têm que fazer. Talvez, né? Talvez, se os homens não fazem, talvez Deus possa levantar uma mulher, mas aí já é juízo de Deus. Aí já não é mais a bênção de Deus. Aí já não é mais, né?
o plano inicial de Deus. Não que alguém possa mudar os planos de Deus, mas é que Deus sempre soube que isso ia acontecer, e ele sempre soube que em alguns lugares ele ia ter que usar mulheres e crianças por causa da maldade, por causa do coração errado do povo, né? E ele sempre soube disso, com certeza. Mas é um assunto que é tão claro na Bíblia, mas tão claro, né? Qual é a dificuldade de entender esse texto que eu vou ler agora? 1 Timóteo 2, 11 e 15. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a submissão, pois não é permitido que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio. Qual que é a dificuldade de entender um texto tão claro? E, para melhorar, no Novo Testamento, né? Que se fosse no Velho, ainda tem gente que alega que o Velho não vale mais e tal. Mas no Novo Testamento, qual que é a dificuldade de interpretar esse texto? A mulher deve aprender em silêncio com toda submissão, pois não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio. Qual a dificuldade de interpretar esse texto? Né? A única maneira de interpretar esse texto errado é interpretar que a mulher não pode ensinar ninguém, nem os filhos em casa, nem outras mulheres, nem as moças. E aí é a única maneira de interpretar errado. Aí seria mais grave ainda, né? Uma mulher ser pastora, né? Então, só que não é isso aqui, não está dizendo que ela não pode ensinar em hipótese alguma, não pode ensinar os filhos, porque tem outros textos na Bíblia que falam que pode ensinar os filhos, ensinar as mulheres, ensinar as mulheres mais velhas, ensina as mais novas, né? E pelo contexto aqui, a gente sabe que ela não pode ensinar na igreja, não pode ensinar, né, numa posição de autoridade sobre os homens, entendeu? A mulher pode ensinar outras mulheres, pode ensinar a criança, ela não pode ter uma posição de autoridade sobre homens, mas ela pode ter uma posição de autoridade sobre crianças, sobre outras mulheres, né? Mas sobre os homens, não, em hipótese alguma. Também não significa que a mulher não possa evangelizar um homem. E aí eu não vou entrar nessa doutrina também, nem uma mulher sozinha evangelizando um homem também não dá certo, mas estou falando assim, né? Não estiver sozinha, estiver ali, ela está evangelizando, também não tem problema, né? A questão é a posição de autoridade, exercer autoridade, ensino, né? O evangelismo ali né? Todo mundo pode evangelizar todo mundo, né? Até porque você não precisa de tanto preparo para evangelizar, é o que você falou, eu acabei de me converter aqui, né? Eu acabei de achar comida ali, você está com fome, vamos comigo lá que tem para você também, entendeu? É simples assim, né? O evangelismo. Agora, uma coisa é você ensinar o seu filho, uma coisa é você ensinar o teu irmão, uma coisa é você ensinar em casa, outra coisa é ensinar na igreja, é ter uma posição de autoridade, é estar à frente, uma posição de liderança, entendeu? É muito claro. Mas o que geralmente as pessoas alegam, né? Os igrejas pentecostais. Geralmente o que eles alegam para dizer que mulher tem que pregar? Não, é porque é da cultura, a nossa cultura mudou, entendeu? O apóstolo Paulo era meio machista e tal, né? Era mais ou menos isso. É mais ou menos isso que eles alegam. Mas olha a sequência da leitura aqui, vamos ler o restante. Né? Vamos ler desde o começo, vai. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a submissão, pois não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, mas esteja em silêncio. Por quê? Porque Paulo era machista, e ele, né, então, interpretou algumas coisas erradas. É isso que está escrito? Não. Está escrito é porque Adão foi criado primeiro, e Eva depois. Então, a questão da mulher não ser pastora, a questão da mulher não exercer a posição de autoridade, e não é não ser pastora, as irmãs têm que tomar cuidado, às vezes até na igreja, fazer coisas que você vê que é mais função de homem. Entendeu? Tudo bem, tem coisa que não tem nenhum homem ali para fazer, tudo bem, você pode fazer, mas tem um homem ali, deixa que o homem faça, né? Agora, isso não vale para a igreja. Não tem nenhum homem ali para ser pastor, vai você mesmo pastora. Não, aguarde que esse homem vai ser levantado,
Deus vai levantar. Se a igreja entender e fizer isso, e orar e clamar, Deus vai levantar esse homem. Agora aí, como é que a gente resolve? A gente não espera Deus levantar esse homem, a gente já põe uma mulher já. Aí você viu que já é a atitude do homem mesmo, né? Do ser humano, do homem que eu falo, do ser humano mesmo, é o ser humano entrando na frente de Deus e fazendo do jeito dele, né? É isso. Morreu o pastor. Entendeu? Morreu. Né? Tudo bem. Não tiver ninguém capacitado, for uma igreja meio pequena, não acho que seja problema a mulher tomar a frente ali por uns dias e falar, vamos ter que levantar um homem aqui para dirigir a nossa igreja. Ela pode até ficar ali numa coisa de provisória, mas ela está sem autoridade ali. Na verdade, é para levantar, é para... isso no caso de uma igreja pequena, que não tem ninguém muito capacitado, às vezes a mulher tem mais experiência, né? Ali, mas não vai ser pastora. Entendeu? Ela vai mediar ali as circunstâncias para ser levantado um pastor, né? Tipo aquele cara, morreu o presidente, né? E de acordo com o estatuto lá, tem um mediador, tem um cara lá que acho que é o presidente do Conselho Deliberativo, ele vai lá e por uns tempos ele intermedia ali até entrar outro presidente, entendeu? Então não é agora não, mas aí, não, mas já fica ela como pastora mesmo, mas morreu, fica ela. Quer dizer, é o homem querendo fazer do jeito dele, não tendo a não esperar em Deus. Espere em Deus, Deus vai levantar o homem, né? Tem que ser um homem. Então, né? Porque Adão foi criado primeiro e Eva, ele remete lá pro o princípio fundamental da palavra, lá pro Éden. Entendeu? Por que a mulher? Porque Deus fez o homem cabeça. Lá no Éden Deus falou, Adão é o cabeça. Entendeu? Simples assim, não tem negócio de cultura, não tem negócio de nada disso não, né? Porque Adão foi criado primeiro e Eva depois, e Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Todavia ela será salva, dando à luz filhos, desde que permaneça com domínio próprio, na fé, no amor, na santificação. Essa aqui é uma longa história, teria que ser uma outra pregação só para falar disso aqui, né? Ela será salva conservando a missão de mãe. Não creio que aqui está falando da salvação do inferno, né? Será salva de um monte de coisa, né? Da tristeza, da vergonha, da derrota, de um monte de coisa, né? É o que, mais ou menos, o contexto aqui indica que a gente deveria compreender. Não salva, né, do inferno. Quem salva do inferno é Jesus, é o sangue de Jesus. Não existe outro meio de salvação. Não existe outro. Agora vamos lá. Ainda em 1 Timóteo, agora do versículo 3, 1 e 6. Eu só vou ler então aqui para encerrar. Depois a gente dá mais domingo, Esta palavra é digna de crédito. E se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente, é necessário que o bispo seja irrepreensível. O que é irrepreensível? Alguém que não tenha falhas graves, coisas graves. Coisinha pequena, todos nós estamos em crescimento, né? E todos nós estamos aprendendo e melhorando a cada dia, né? Que o bispo seja irrepreensível. O bispo aqui, pastor, é quase a mesma coisa. O bispo é alguém um pouquinho maior, um pastor um pouquinho mais graduado. Seja equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, nem à violência, mas amável, inimigo de discórdias, não ganancioso. Deve governar bem sua própria casa, mantendo os filhos em sujeição, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não deve ser novo na fé. Prestou atenção? É o criança lá, né?
para que não se torne orgulhoso e venha cair na condenação do diabo. Vai, até aí tá bom, né? Só uma coisa antes de encerrar que eu queria falar é o seguinte: quando ele fala aqui das qualificações para ser um pastor, ele não fala das qualificações para ser uma pastora. Fala das qualificações só para ser o pastor. Não tem a explicação. Deus não seria tão injusto explicar as qualificações para ser um pastor e não falar, e não explicar quais seriam as qualificações para ser uma pastora. Puxa, e a mulher tem que fazer tudo agora sem ter uma explicação correta? Que coisa, não? Entendeu? Deveria estar escrito ali, ó, né? O homem tem que ser marido de uma mulher só. E a mulher, no caso que queira ser pastora, que seja a mulher de um homem só. Não está isso escrito. Né? Não está. Não tem isso escrito. Adão, primeiro, né? Deus, todo respeito a Jesus, reverência, é homem. Jesus é homem. Adão foi formado primeiro, é o cabeça, né? Abraão, desde o início da Bíblia até o final, né? Rei, tinha a rainha não sei da onde, mas o profeta, era homem, os reis eram homens, né? E os sacerdotes eram homens, os apóstolos eram homens, os diáconos eram homens, né? E lá e vai de Gênesis e Apocalipse. Quando você vai lá em Apocalipse, quando fala das 7 igrejas, fala do anjo da igreja, não tem anja lá não. É os anjos da igreja, é homem. Não tem anja. Entendeu? Então, aonde está a dificuldade de entender que mulher não pode ser pastora? Aonde está a dificuldade de entender o ensinamento tão claro? A dificuldade está, sabe aonde? Tem pessoas que não conhecem a Bíblia, não estudam, não lê. E tem os que lê, mas não interessa muito o que está. O que interessa é a minha opinião. O que interessa é o que eu quero. Entendeu? Usam a Bíblia como instrumento para satisfazer os seus sonhos, os seus desejos. Não usam a Bíblia para fazer a vontade de Deus, para fazer o desejo de Deus. Essa que é a questão. E o que acontece? Se a gente não tiver conhecimento, a gente vai ser enganado por esse povo. Entendeu? Vocês têm eu aqui, que graças a Deus eu posso dizer que eu sou honesto. Isso eu posso afirmar. Né? Mas e o dia que eu morrer? E entra outro. E os seus filhos, seus netos? Se não ensinar eles a ter conhecimento, nem sempre talvez vai ter alguém honesto aqui na frente. E aí? Como é que vai ser? Se não tiver o conhecimento. Nós temos que ter o conhecimento. A Bíblia fala que os crentes de Bereia ouviam Paulo ministrar e acompanhavam. Falavam, não, ele está certo sim, está escrito aqui, estou conferindo aqui. Entendeu? Conferiam na Bíblia para ver se ele estava certo. Entendeu? O meu povo está sendo enganado porque lhe falta conhecimento. Está falando do povo dele, o meu povo. Ele fala dos crentes. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então nós precisamos buscar o conhecimento. Está certo que essa é uma função maior do pastor, do PG e tal, quem está na liderança ali, principalmente o pastor que ele tem em tempo integral para isso. Essa é uma função maior dele, passar o conhecimento para vocês. Mas vocês também têm que buscar também um pouco, tem que ler a Bíblia um pouco também, tem que orar para Deus, dar sabedoria. Tem que assistir um videozinho lá, ouvir... não, ouçam só eu que sei das coisas aqui. Não, você tem que ouvir outros pastores também. Não pode ficar ouvindo qualquer bestarento, qualquer louco lá, né? Mas esses pastores que você sabe que é bom, tem que ouvir outros pastores também, principalmente os das Resgatar. Você está começando, você é mais novo na igreja, eu aconselho até que ouça só os da Resgatar mesmo, né? Mas você já que já está há um tempo na igreja, sabe discernir mais ou menos o que é certo e o que é errado, pode ouvir uns outros aí que a gente indica também, entendeu? Né? Mas tem que buscar o conhecimento, tem que aprender, irmãos. Tem que aprender. A lei, né, é para conhecer. Temos que buscar conhecer a lei. Amém? Vamos ficar de pé.